A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Rádio Observador. Jornal das 4, edição com Luís Soares. Luís, o líder do Chega, diz que tem garantias políticas e negociais de que o partido vai propor um nome para o Tribunal Constitucional e o PSD vai indicar 2. Informação avançada por André Ventura aos jornalistas numa conferência de imprensa esta tarde. André Ventura diz que tem essas garantias de que o processo de escolha dos juízes chegou ao fim e que o Chega vai indicar um nome para o lugar. Neste momento temos a garantia de um procedimento que decorreu e que significaria 2 magistrados indicados pelo PSD, 2 nomes indicados pelo PSD e um nome indicado pelo Chega. Da parte do Partido Socialista, não sei como é que a situação vai acabar, se a birra já acabou ou se ainda não acabou. André Ventura considera que é preciso reequilibrar órgãos, como o Tribunal Constitucional, e diz que é necessário haver representatividade política e não apenas um domínio do PS sobre as instituições. Os órgãos que trabalham com soberania, digamos assim, devem ter nomes independentes, credíveis, competentes, pessoas com provas dadas na sociedade civil e pessoas capazes de gerar, também quando é preciso, consensos, mas capazes de equilibrar ou reequilibrar instituições que, na nossa ótica, como eu disse, estão há muitos anos desequilibradas. Sobretudo quando a sociedade tem agora, maioritariamente, uma nova maioria de centro-direita e de direita. E por isso o nome é o correto, esse que indicou, o juiz desembargador Luís Lameiras. Declarações de André Ventura numa conferência de imprensa na sede do partido em Lisboa. A data definitiva para as eleições no Constitucional vai ser proposta amanhã. Nesta conferência de imprensa, o líder do Chega diz ainda que há condições para aprovar nos próximos dias a nova lei do retorno, proposta pelo Governo e também com alterações propostas pelo Chega. André Ventura espera que o Tribunal Constitucional não volte a ser uma força de bloqueio. O Chega expulsou o ex-candidato do partido, que foi detido por suspeitas de abuso sexual da filha de 5 anos e pornografia infantil. Nas últimas autárquicas, Ivo Faria concorreu à União de Freguesias de Antime e Silvar, São Clemente, em Faf. Segundo o Jornal Público, ele foi detido pela Polícia Judiciária este fim de semana e o Conselho de Jurisdição Nacional do Chega decidiu expulsá-lo na segunda-feira, na sequência de um processo disciplinar. Num comunicado, a PJ esclarece que deteve um homem com 27 anos, é suspeito da prática dos crimes de pornografia de menores, abuso sexual de crianças agravado e ainda devassa da vida privada. O último crime terá sido cometido contra a ex-mulher, que é também mãe da criança e que terá sido vítima de abusos sexuais. E Faria ficou em prisão preventiva com inibição de responsabilidades parentais em relação à filha. Durante a busca domiciliária foram apreendidos equipamentos informáticos com centenas de fecheiros com conteúdo de pornografia de menores. André Ventura foi questionado sobre este caso, confirmou a expulsão, dizendo que no partido estas situações são tratadas com rapidez. O líder do CDS, Nuno Melo, defende a relevância do partido na AD numa manhã de ataque ao PS. Foi no encerramento das jornadas parlamentares do partido, que contaram com a presença de vários dirigentes nacionais e também de autarcas. No discurso de encerramento, Nuno Melo defendeu o peso do CDS na coligação que suporta o governo e criticou a postura recente de José Luís Carneiro. Miguel Viterbo Dias. O líder do CDS recordou os tempos no Parlamento Europeu para lembrar as posições quanto ao regime venezuelano e confessar: eu não sei exatamente o que pretendia o secretário-geral do Partido Socialista, mas devo reconhecer que não esteve num dos seus melhores momentos. Há matérias em relação às quais a pequena política não pode, de facto, transigir. Nuno Melo critica a postura de José Luís Carneiro na viagem à Venezuela, mas também quanto à forma como está a gerir o dossiê do Tribunal Constitucional. Em democracia, os resultados são sempre, mas muitas vezes, ou quase sempre, conjunturais. Há casos em que não são. São conjunturais, as coisas mudam. E é importante que o Partido Socialista hoje perceba, por muito custo, como a nós também já custou tanta coisa, a democracia é o principal legado que nós estamos obrigados a respeitar e a democracia não se sequestra. O Ministro da Defesa encerrou as jornadas parlamentares do CDS, no fato de líder partidário, e aproveitou ter à frente um presidente da bancada do PSD, Hugo Soares, para vincar. E não aceitamos, obviamente, e consideramos até ofensivo que alguém nos diga que nós estamos em alguma destas coligações, onde seja, por favor. Nós estamos em cada uma delas com mérito. E aos que ameaçam os lugares dos centristas à direita, esclareceu: o CDS não é substituído por um partido que legitimamente eleva o mercado à categoria de sacrossanto
regulador. E o CDS também não é substituído pelo Chega. E naquele espaço daquela bancada, que já foi só nossa, também um espaço que nós estamos obrigados a reconquistar. Nuno Melo, que diz que o CDS é tão relevante hoje como era na fundação, criticou ainda a esquerda por não ter condenado de forma integral o ataque à Marcha pela Vida. Miguel Viterbo Dias e as ideias principais da intervenção do líder do CDS no encerramento das jornadas parlamentares, uma iniciativa em que marcou também presença o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. Terminou sem acordo mais uma reunião entre o Governo, patrões e o GT sobre alterações à lei laboral, mas há também a convicção de que estas reuniões vão continuar. Patrões e o GT desceram juntos dessa reunião, que durou cerca de 4 horas no Ministério do Trabalho, mas não quiseram levantar o véu sobre os detalhes desse encontro. Apenas indicaram aos jornalistas que ainda estão a tentar construir soluções que ainda não foram encontradas. O presidente da CIP, Armindo Monteiro, explica que ainda é preciso tempo para que se chegue a um acordo. Estamos numa fase de negocial que não está concluída e para que continuemos nesta fase negocial precisamos de mais tempo. E é isso que vos queremos dizer. Portanto, não é propriamente uma declaração. Estão mais próximos de um acordo? Não é propriamente uma declaração, não é um detalhe do que se passou na reunião, é uma construção que continuamos a fazer. E é isso que vos queremos transmitir. Armindo Monteiro, no final da reunião com o GT e Governo, também o líder do GT, Mário Mourão, diz que há muitos pontos por discutir. Vai ser agora feita uma avaliação do processo negocial também na reunião do Secretariado Nacional marcada para 9 de abril. Muitas coisas que ainda faltam discutir e será prematuro estarmos aqui a pôr as questões que ainda faltam discutir, porque eu também tenho que prestar contas aos mandantes do GT e também tenho que pôr primeiro a essas pessoas e a estes dirigentes. Mário Mourão, o líder da UGT, em declarações rápidas e muito curtas aos jornalistas, patrões e UGT não quiseram revelar grandes detalhes dessa reunião, ficou apenas a indicação de que vão existir novas reuniões, ainda sem data marcada. Também não houve declarações por parte da Ministra do Trabalho. Milhares de estudantes estão esta tarde em protesto pelas ruas de Lisboa. Pedem o fim das propinas e também mais apoios para a habitação. Uma manifestação convocada por mais de 40 estruturas do movimento associativo estudantil, neste que é o Dia do Estudante, começou no Rossio, em Lisboa, dirige-se para a Assembleia da República. A repórter Teresa Freire está a esta hora a acompanhar um protesto que, Teresa, junta estudantes de todo o país. Exatamente, a manifestação reúne estudantes de todo o país. Temos aqui comitivas da Universidade do Porto, de Coimbra, Aveiro, Lisboa, dos mais variados sítios. Estava marcada para começar pelas 2h30 da tarde, mas começou com algum atraso. Neste momento estamos já a meio do caminho, estamos a caminho da Assembleia da República. É difícil precisar quantos estudantes estão aqui. No início da manifestação, em representação do movimento associativo estudantil, falou José Machado, que apresentou 2 reivindicações principais para esta manifestação. Uma delas é a saúde mental e a outra a habitação estudantil. Apelamos então ao Ministro da Educação, naturalmente ao Ministério e ao seu Primeiro-Ministro, que de uma vez por todas se resolva a crise na habitação. Mais do que nunca se costuma dizer que a propina dói, como é habitual dizermos, então infelizmente mata. Esta frase naturalmente não é minha, é uma frase partilhada pelo movimento, tendo em conta aquilo que é a crise na habitação, que teima em, acima de tudo, impedir os estudantes de concluírem os seus estudos. Não há habitação social para todos, não há habitação pública para todos e o mercado teima em cada vez mais limitar as oportunidades que cada um tem de estudar no ensino superior. José Machado, em representação de todos os estudantes que aqui estão. Muitos deles usam o traje académico, muitos têm um cravo vermelho ao peito e a maioria traz cartazes em que pedem o fim das propinas, dizem coisas como a propina é para acabar, não é para aumentar, pedem também a valorização do ensino superior. Esta manifestação tem feito muito barulho, os estudantes têm estado a entoar cânticos em que pedem, lá está, o fim das propinas, mais alojamento, melhores condições para estudar. Passado 1 hora de caminho, estamos agora na zona da Bica, a meio caminho, os estudantes continuam em direção à Assembleia da República. Teresa Freire, reportagem direta a acompanhar este protesto que se dirige nesta altura para o Parlamento. Seguimos com outras notícias que também estão em destaque a esta hora. O presidente norte-americano partilhou uma mensagem do primeiro-ministro do Paquistão que confirma que o país está preparado para mediar negociações para pôr fim ao conflito no Médio Oriente. Foi um anúncio feito através de uma publicação na rede social X.
que o presidente norte-americano republicou na rede social que detém. Já o príncipe da Arábia Saudita deixou de pressionar Donald Trump para continuar com a guerra no Irão, é o que avança nesta altura o jornal New York Times. Donald Trump e o primeiro-ministro indiano que discutiram hoje a situação no Médio Oriente, mais especificamente as preocupações da comunidade global sobre o Estreito de Hormuz, a informação sobre a chamada que foi dada pelo próprio primeiro-ministro indiano nas redes sociais. Narendra Modi escreve que a discussão entre os dois líderes serviu como uma boa troca de visões. Atenção ainda para a autoestrada A1, continua cortada a esta hora ainda na zona de Vila Nova de Gaia, sentido norte-sul, mais precisamente ao quilómetro 295, devido a um incêndio num caminhão que transportava cerveja, um corte que já dura cerca de 6 horas. O trânsito está a ser desviado pelo nó de Jaca para a A29. A Brisa não tem ainda estimativa para reabrir a autoestrada A1 no sentido norte-sul, na zona de Vila Nova de Gaia. O Governo quer instalar mais 12 radares de velocidade média até ao fim do ano, anúncio feito pelo Secretário de Estado da Proteção Civil, que quer ainda reforçar o uso de inteligência artificial na gestão de tráfego e prevenção de acidentes. Na cerimónia de assinatura de um protocolo para reduzir a sinistralidade, Rui Rocha sublinha o objetivo de diminuir esses números, atingir o objetivo de 0 vítimas mortais e 0 feridos graves em acidentes rodoviários até 2050.